Que a Suíça é segura, estável, possui um cenário diverso e estonteante não é segredo para ninguém. Mas você sabia que a eleição do presidente ocorre a cada 12 meses? Sabia que é possível usar a mesma placa em carros diferentes no país? E que tal saber que usar heroína não é crime, e sim questão de saúde para os suíços? E se além de tudo eu te contasse que esse país está oferecendo quase 400 mil reais para você fixar moradia em seu território? Interessante, não é mesmo? Então se prepare, pois hoje vamos te mostrar a Suíça como você nunca viu. Conhecida por produzir os melhores chocolates e queijos do mundo e por ser o paraíso dos milionários graças aos bancos seguros e discretíssimos, a Suíça é uma das nações mais desenvolvidas do mundo e sede de importantes órgãos internacionais. Com uma população de mais de 8,7 milhões de habitantes, a Suíça apresenta uma diversidade natural, cultural e curiosidades para lá de interessantes. E começamos com a nossa primeira curiosidade: o sistema político. Você sabe quem é o presidente da Suíça? Se sua resposta for não, tá tudo bem. Mesmo porque, se eu fizesse essa mesma pergunta para os suíços, provavelmente eles também não saberiam responder. A Suíça possui um sistema político diferenciado em relação a outros países europeus. O poder executivo suíço é representado por um órgão chamado Conselho Federal, composto por 7 integrantes, e a cada ano esse conselho elege um presidente e um vice-presidente para um mandato de 1 ano. Por isso é difícil conhecermos o presidente suíço, já que esse cargo muda a cada 12 meses. Outro aspecto interessante da Suíça é o termo cantão, que você certamente ouvirá muito se planejar uma viagem para lá. Os cantões são as divisões territoriais do país, sendo equivalente aos estados em outros lugares. No entanto, ao contrário de muitos países, os cantões suíços desfrutam de considerável autonomia. Eles tomam decisões individuais em uma variedade de áreas, incluindo educação, saúde e assistência social, e até mesmo têm autoridade para determinar alíquotas e impostos a nível regional. É interessante notar que algumas leis da Suíça podem ser bastante controversas, especialmente para aqueles que vivem em países mais conservadores. Por exemplo, o porte de armas é permitido na Suíça, o que não é uma novidade em si. No entanto, pode surpreender saber que o consumo de drogas injetáveis, como heroína, é permitido em prédios públicos sob supervisão médica e de enfermagem. Essa abordagem faz parte de uma política não agressiva, que visa tirar as pessoas das ruas e trata a questão das drogas como uma questão de saúde pública. Outro tema que gera debate é o suicídio assistido. A eutanásia é permitida no país desde 1942 e atraiu mais de 1.000 estrangeiros para a Suíça em 2015 que buscavam usufruir desse direito. Por outro lado, os suíços são conhecidos por suas leis que protegem os animais. Uma delas é a exigência de adotar porquinhos da Índia, papagaios, cacatuas e periquitos em pares, pois são animais muito sociáveis e, para uma vida mais plena e segura, precisam de um parceiro. E já que tocamos no assunto segurança, essa pode te surpreender. Apesar de ser um país neutro e muito pacífico, não pense que tudo por lá é totalmente paz e amor. O país está totalmente preparado para uma guerra ou um acidente nuclear. De acordo com a lei federal, todo habitante deve ter um local protegido que possa ser alcançado rapidamente a partir de seu local de residência, e os proprietários de blocos de apartamentos são obrigados a construir e equipar abrigos em todas as novas residências. Por isso, desde a década de 60, os prédios e moradias suíças foram equipados com bunkers. Segundo o levantamento oficial,
há 300 mil abrigos em residências, instituições e hospitais suíços, além de 5.100 abrigos públicos, oferecendo proteção para um total de 8,6 milhões de pessoas, mais que a população atual do país. Além disso, os moradores que vivem perto de usinas nucleares recebem pílulas de iodo para serem ingeridas em caso de um acidente. Mas se tem algo que chama a atenção nessa nação, é o cenário. Aliás, é impossível falar da Suíça sem falar das paisagens de tirar o fôlego, e não importa para onde você vá e olhe, tudo vai te surpreender. Planejar um roteiro pela Suíça pode ser um desafio, pois há tantas opções incríveis. Independentemente da época do ano, o país oferece experiências fascinantes. Vamos começar nossa jornada pela capital, Berna. O centro histórico é demarcado como Patrimônio Mundial pela Unesco e cada traço cultural é preservado como herança histórica. Não faltam museus incríveis para explorar, abordando uma variedade de temas, e os parques também vão te impressionar. Isso sem contar que o país é repleto de lagos deslumbrantes, com cerca de 7.000 deles. A maioria possui água límpida e em alguns é até possível beber água diretamente dele. E nesse quesito, o destaque vai para o Lago Genebra, que cobre uma área de 580,03 km². E falando em Genebra, obviamente não podemos deixar a segunda maior cidade suíça de fora. A cidade oferece beleza natural, gastronomia de alta qualidade e ótimas oportunidades de compras, com destaque para a indústria relojoeira. Já Zurique, a maior cidade suíça, encanta os visitantes com sua beleza, limpeza e organização, além de oferecer uma vida noturna animada, uma variedade de museus e belos lagos ao redor. Ela também serve como ponto de partida conveniente para explorar outras cidades fascinantes, como Zug e Lucerna, que ficam a uma curta distância de trem. Aliás, falando em trem, a Suíça é conhecida por sua excelente rede ferroviária, uma das mais extensas da Europa. Com cerca de 5.000 quilômetros de ferrovias, o país oferece uma maneira conveniente e eficiente de viajar de uma cidade para outra. Um destaque é o túnel de Gotthard, o mais longo do mundo, com 57 quilômetros de extensão. Inaugurado em 2016, ele demorou 17 anos para ser construído e, com certeza, é uma maravilha da engenharia. Só para vocês terem noção, para percorrer toda a sua extensão são necessários apenas 20 minutos. E por último, e não menos importante, não podemos deixar de fora do roteiro a gastronomia. Com mais de 400 tipos de queijo, é fácil se deliciar com a variedade e qualidade deste produto. O Gruyère e o Emmental são apenas alguns dos queijos mais famosos do país. E pratos como raclette e fondue são clássicos que você não pode deixar de experimentar durante sua visita. Quanto aos chocolates, a Suíça é uma verdadeira fábrica de delícias. Nomes icônicos como Toblerone, Lindt e Milka têm suas origens no país, e a visita à fábrica da Keiler é uma experiência imperdível para os amantes de chocolate. A melhor parte fica para o final, a degustação à vontade. Na última sala você pode provar quantos chocolates quiser ou aguentar. A Suíça é tão apaixonada por chocolate que é o terceiro maior fabricante mundial, produzindo cerca de 180.000 toneladas por ano. Não é à toa que o país abriga o maior museu de chocolate do mundo. Mas já que falamos de curiosidades da política, segurança, turismo e gastronomia, agora precisamos falar das curiosidades e cultura dos suíços. Ao falarmos sobre a rotina diária na Suíça, notamos diferenças em relação aos domingos. Enquanto muitos estabelecimentos funcionam nesse dia em diversas cidades ao redor do mundo, na Suíça a realidade é outra. Se você precisar ir ao mercado no domingo,
provavelmente encontrará as portas fechadas, pois a maioria dos mercados e grande parte do comércio não operam aos domingos. Até alguns restaurantes permanecem fechados. Além disso, os domingos e os feriados são considerados dias santos e a Suíça mantém regras rigorosas contra o barulho nesses dias, proibindo até mesmo o uso de secadores e aspiradores de pó. Outra curiosidade são as placas de carros. Diferentes de muitos países, na Suíça as placas não estão vinculadas ao modelo, marca, ano do carro ou proprietário. Cada placa está associada a uma pessoa física. Muitos suíços, para economizar, possuem uma placa em casa para 2 carros. Durante a semana, a placa é colocada no veículo utilizado para ir ao trabalho e no fim de semana pode ser facilmente transferida para outro carro. Para quem é poliglota, a Suíça é o lugar perfeito. O país tem 4 idiomas oficiais: francês, alemão, italiano e romanche. Entretanto, não vai achando que as pessoas aqui falam 4 línguas. Normalmente elas dominam o idioma falado na região onde moram. No sul, o italiano; no norte, o alemão; a oeste, o francês. E para quem não sabe nenhum desses idiomas, o melhor é se virar no inglês. Outro aspecto que chama a atenção na Suíça é o fato de ser um dos países europeus com a maior proporção de estrangeiros. Atualmente, mais de 2 milhões de estrangeiros vivem na Suíça, representando 1/4 da população total. Falando em estrangeiros, o que Itália, Grécia, Irlanda, Espanha e outras nações europeias têm em comum? Algumas dessas localidades chegam a oferecer subsídios que podem ultrapassar R$300 mil para incentivar a mudança de famílias. E obviamente a Suíça é uma dessas nações. Os salários têm sido uma alternativa encontrada pelos governos europeus para conter a diminuição da população em áreas rurais, onde os jovens muitas vezes optam por se mudar para cidades ou decidem não ter filhos. A pequena cidade suíça de Albany, por exemplo, lançou um projeto oferecendo valores que podem chegar ao equivalente a R$300 mil para famílias que se mudarem para a vila. Para atrair mais residentes e evitar a extinção, o governo de Albany oferece um subsídio de 25 mil francos suíços, cerca de R$141 mil por adulto, e mais 10 mil francos suíços, aproximadamente R$57 mil para cada criança. Mas calma! Antes de começar a fazer as malas, é importante considerar alguns requisitos. Para se beneficiar da oferta e fixar residência em Albany, a cidade busca indivíduos com menos de 45 anos. Além disso, é necessário ser cidadão suíço com autorização de residência, a qual pode ser obtida após morar na Suíça por 5 anos para cidadãos de países da União Europeia, da Associação Europeia de Livre Comércio, dos Estados Unidos ou do Canadá. Para cidadãos de outros países, é preciso residir continuamente na Suíça por 1 década. Os beneficiários devem residir em uma casa avaliada em no mínimo 200 mil francos suíços, algo em torno de R$1 milhão, e permanecer na cidade por 10 anos. Aqueles que deixarem a cidade antes desse prazo deverão devolver o dinheiro. Apesar das condições e desafios, a cidade tem preferência por famílias com filhos ou pessoas que planejam ter filhos após se estabelecerem. Vale ressaltar que Albany não possui escola, banco, correios, oferecendo apenas um café, uma loja e um ônibus a cada hora. Afinal, essa cidadezinha tem menos de 250 habitantes. Mas, afinal, vale a pena? A resposta é com certeza. Considerado um dos melhores lugares do mundo para se viver e com excelente qualidade de vida, o país é conhecido por ter ótimos salários e benefícios sociais. No entanto, nem tudo são flores. Como em qualquer lugar, há desafios e custos associados. O custo de vida na Suíça pode variar significativamente dependendo da cidade em que se vive. O país é conhecido por ter um custo alto de vida, especialmente em cidades como Lausanne, Zurique ou Genebra.
De acordo com o site Expatistan, a Suíça é o país mais caro da Europa Ocidental e o terceiro mais caro do mundo. Para uma pessoa viver confortavelmente, ela precisa de cerca de 3.700 francos suíços por mês, enquanto uma família de 4 pessoas pode precisar de até 6.600 francos suíços mensais. Segundo o Preços Mundi, o salário médio mensal na Suíça em 2023, depois de impostos, é de 5.500 francos suíços, e se os gastos de uma pessoa é de mais ou menos 3.700 francos suíços, podemos dizer que essa conta fecha. Mas se o casal tiver um filho, é possível que ambos precisem ter um emprego na Suíça para que possa levar uma vida confortável. Mesmo porque existem outros custos, por exemplo, Suíça não oferece saúde pública gratuita e o valor do seguro-saúde básico é bem elevado. A verdade é que a Suíça é um país com uma economia forte e muitas oportunidades de emprego em áreas como turismo, construção, limpeza, finanças, tecnologia e engenharia, e possibilidade de progressão. No entanto, é importante lembrar que a concorrência para esses trabalhos pode ser forte e que alguns empregos exigem que o candidato fale um dos 4 idiomas locais. Mas se você cumpre todos os requisitos e tem disposição, talvez agora você possa começar a fazer as malas. E você, já esteve na Suíça? Qual dessas curiosidades o surpreendeu mais? Tem mais alguma curiosidade sobre a Suíça para nos contar? Deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima!